Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula de educação continuada do mês de abril. Deixa eu só silenciar aqui o celular, senão ele vai ficar pitando na nossa orelha aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, coloca aí no chat. Minha primeira vez, eu. Só para a gente saber, a gente te dá boas-vindas aí calorosamente. Hoje a gente vai ter uma aula muito, muito, muito especial. NR1 e aromaterapia. Mas, Giovana, que bicho é esse? Não é bicho não, tá? Já já vocês vão ver com especialistas que vão se apresentar para vocês agora sobre o que é a NR1 e o que nós, aromaterapeutas, podemos fazer para ajudar. Cuidar da saúde mental, que é essencial, caminho do equilíbrio, que a gente já sabe que a aromaterapia é assim, não é mesmo? E você que está chegando agora, fica aí para você entender melhor o que significa isso. Acolhimento e bem-estar. Então, saúde mental, equilíbrio emocional e bem-estar integral na nossa aula de 28 de abril. E agora eu quero convidar nessa sequência essas lindas, maravilhosas para se apresentarem aí para a introdução da nossa aula. Oiê! Vambora! Hoje vai ser uma noite especial, linda. Eu sou Ingrid Ximenes, eu sou neurocientista, doutoranda em saúde mental e eu faço mentoria em empresas e eu já tenho praticado a aromaterapia dentro das empresas. Então hoje a gente vai ser uma coisa bem prática, bem bacana aí. Espero que a gente possa compartilhar muita coisa junta. Eu sou Cecília, eu sou fisioterapeuta e aromaterapeuta agora. Então, como fisioterapeuta, eu já lidava com essas questões laborais nas empresas, com ginásticas laborais, com ergonomia, e agora eu decidi unir a aromaterapia para que a gente possa cuidar do emocional das pessoas, porque nós sabemos que o emocional, se um emocional sobrecarregado, o corpo vai sentir. O corpo vai dar sinais. E é isso, hoje nós vamos entregar muito para vocês esse assunto e eu espero que todos gostem da nossa aula hoje. E eu sou a Ingrid, sou aromaterapeuta também e ajudo pessoas a cuidarem da sua saúde emocional e física de forma natural, que é o que a gente vai mostrar também aqui hoje. Obrigada, meninas. Vamos lá. Então, só para a gente fazer aí um memorando, porque, né, se a gente não tem uma agenda, a gente não sabe nem onde é que tá, nem para onde que vai. E você que nos acompanha aí há um bom tempo na educação continuada, todas as terças-feiras nós estamos aqui trazendo assuntos atuais ligados à complexidade, à saúde e ao bem-estar humanos. Então, a gente já teve aula do dia 7, dia 14, dia 21, trazendo os temas que estão aí. E hoje a gente está falando sobre NR1, estresse no trabalho. Quem não trabalha hoje em dia? Dona de casa não trabalha? Até parece. Então, olha só, não é só para CLT, não é só para servidor público, é para todos nós que a gente vai estar falando hoje, tá? E já coloca na sua agenda, dia 5 de maio, a gente vai ter uma aula muito especial porque a Doterra, agora na convenção, lançou produtos incríveis, como, já vou dar um spoiler, tá? A creatina retornou o VM Complex, o nosso polivitamínico incrível e a queridinha Copaíba agora em soft gel. Então, semana que vem a gente vai ter uma super aula de começo de mês, tá? E nos siga no canal do YouTube. Você já segue? Então ativa o sininho. Você não segue? Vai lá e se inscreve, que você vai ter essa aula e muitas outras aulas gravadas de diversos temas, ok? Bom, então agora eu quero chamar Ingrid Ximenes para começar a falar com a gente aí sobre NR1 e vou deixar essa aula na mão dessas três maravilhosas pessoas em primeiro lugar. E vocês vão ver já já por que que elas são maravilhosas. Obrigada, meninas. Bora, bora. Bora lá, boa noite mais uma vez. Bom, o que é a NR1? Primeiramente, eu fiquei pensando assim, né, quando a gente começa a falar sobre NR1, o que as pessoas conseguem enxergar disso? A NR1 ela já existe, ela é uma normativa
o Ministério do Trabalho e Emprego, ele libera normas para que sejam regulamentadas os contratos empresariais com os funcionários. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele fiscaliza esse contrato, para ver se esse contrato está sendo correto, para ver se os trabalhadores estão sendo bem tratados, enfim. E daí, dentro dessa ANR1, que já existia, ela não é de agora, ela já existe faz muito tempo, eles fizeram só uma adequação. Então, eles abriram mais um item ali, que é sobre a saúde mental desses trabalhadores. Então, o que vai acontecer? O que não é nosso? A parte de normativa, a parte de fiscalização, isso tudo é o Ministério do Trabalho e Emprego que faz essa fiscalização. E a aromaterapia, ela entra como uma... Só um minutinho que descompartilhou, a gente já vai compartilhar. Ingrid, você tá mudo. Agora sim, ela entra como uma ferramenta para que a gente possa minimizar os riscos. Então, essa normativa já existe, beleza. O que eles fizeram? Eles colocaram ali que a partir de agora de maio, os riscos psicossociais, os riscos de algum problema que cause no funcionário com relação à saúde mental dele. Então, a pressão do trabalho, as metas que têm que ser batidas dentro do trabalho, depressão, ansiedade, o próprio ecossistema dentro da empresa. Como assim, Ingrid, o ecossistema? Porque existe uma comunicação ali dentro, certo? Então, dentro da empresa, essa comunicação ela não pode ser ríspida, ela não pode, enfim. E tudo isso acontece dentro da empresa, porque a gente está lidando com pessoas. Então, se a gente lida com pessoas, cada funcionário ele é de um jeito, certo? Então, pode ser que uma pessoa ela receba aquela pressão da meta como um burnout, por exemplo. O que é burnout? Quando a pessoa começa até a esquecer o que ela ia falar. Teve já uma jornalista que ela entrou no ar e ela teve burnout no ar, ao vivo. Era para ela falar, ela era melhor no que ela fazia e ela teve burnout. Então, os riscos para diminuir isso é o que a NR1 vem propor. Então, uma coisa é a lei, certo? Pode passar, Lari. Uma coisa é a lei, que é a NR1. Agora, a gente integra a NR1 com a aromaterapia. Como? Como estratégia complementar, como ferramenta de terapia, como uma ferramenta terapêutica para que a gente possa diminuir esses riscos. Então, por exemplo, eu, no meu doutorado, eu tenho apresentado essa ideia de que a gente pode diminuir a ansiedade, que a gente pode melhorar a cura da depressão através da aromaterapia. Pode passar, Lari. E hoje eu vim trazer de uma forma bem breve e prática o que acontece na empresa e nas empresas que eu dou mentoria, principalmente numa empresa que tem mais de 90 funcionários e é uma empresa que é uma franquia, que aqui em Campo Grande é o Nativas Grill Campo Grande, mas tem em Fortaleza, tem em Brasília, tem em vários lugares, várias localidades do Brasil. Essa empresa aqui tem mais de 90 funcionários. Então, como que eu funciono lá? Como que eu cheguei lá? Porque você pode pensar assim, Ingrid, muito legal, né? Bacana essa NR1, muito legal esse negócio aí de a gente poder entrar nas empresas. Eu fiz o curso de aromaterapia, mas eu não sei como que eu chego. Então, eu vou falar para você como eu cheguei, tá? Na Nativas existe o gestor. Então, o que eu fiz com o gestor? O gestor, aqui em Campo Grande, é como se ele fosse o dono. Acima dele, só o dono, que nunca vem para cá, que é o dono de todas as franquias. Eu cheguei no gestor e eu dei as famosas amostras. Aí eu dei amostras para o gestor. O gestor usou a amostra, que era de brief, e ele ficou encantado com o que a aromaterapia fez na vida dele.
Daí foi muito fácil, porque daí quando eu disse para ele assim, então a gente vai colocar agora para os funcionários dentro dos treinamentos que eu dou como terapeuta. E ele aceitou. Então eu tenho um trabalho mensal, recebo mensalmente pela empresa para estar lá e a cada 15 dias eu faço um treinamento emocional, eu incluo respiração, eu incluo os óleos essenciais, toda essa prática da aromaterapia para poder abaixar a ansiedade deles, principalmente a ansiedade. Por quê? Porque eles precisam se relacionar um com os outros. Aí um tem um trauma, o outro tem outro trauma. Quando um fala uma coisa lá na cozinha, o outro que está lá no salão quer matar o da cozinha. Quando a gente trabalha com o lavanda nesse momento, todos eles já conseguem diminuir a loucura, a ansiedade, a vontade de matar o outro. De verdade, gente, é impressionante. Eu tô falando, não tô falando de hipótese, tô falando do que acontece lá dentro da empresa. Então, quando eu chego lá, eu não uso um óleo só nesse dia do treinamento. Eu começo com peppermint, aí eu faço eles fazerem a respiração, aí eu faço eles fazerem uma visualização de um campo, uma imagem boa. Então, uso a terapia junto com a aromaterapia, certo? A neurociência junto com a aromaterapia. E daí lá a gente vai colocar agora, pode passar, Larissa, que agora vai falar dos difusores, né? Lá a gente vai colocar. Ah, não, vai primeiro o vídeo. Deixa eu mostrar o vídeo primeiro e depois os difusores. Pode passar, Lari. Olha que legal, ó. Isso aí, ó, é um treinamento. Um dos treinamentos que eu dei na semana retrasada foi na terça do feriado, semana passada, na terça do feriado, ó. Então eles passaram ali, esse aí desse momento aí era o Adaptive, porque já era no final do treinamento. Tem um cliente usando Forgive. No final do treinamento, porque já era para eles desacelerarem, que a gente já estava terminando toda a sessão. Eles mesmos estavam passando, enquanto eles estavam passando, eu estava falando o que ia acontecer, o que o Adaptive trazia para a vida deles, porque é importante trazer essa consciência. Então, se você estiver num treinamento presencial da aromaterapia para os trabalhadores, é importante você trazer a consciência. E daí, pode passar, Lari. Isso. Daí, o que acontece? Lá, a gente tem muitos ambientes, porque é uma empresa gigante. O que a gente está fazendo? Colocando os difusores nos ambientes. Então, por exemplo, lá em cima é o escritório do gestor, junto com o pessoal do RH, que mexe com pessoas e mexe com financeiro, mexe com planilha. Então, a gente está colocando em vários horários do dia, modulando eles conforme a performance do que eles precisam. Porque a NR1 fala sobre depressão, ansiedade, burnout, doenças mentais, mas a gente também pode trabalhar para performance. Então, por exemplo, eles precisam ali entre o dia 1 dia 31 até o dia 5. 31 até o dia 5. Eles precisam fazer pagamento e fechamento. Então, eles precisam de peppermint na veia. Eles têm que peppermint na veia. Quando troca de aplicativo, porque o banco deles troca muito, e aí tem que trocar o aplicativo e o pessoal não entende nada, é lavanda para todo mundo, lavanda, porque senão a menina do RH mata o cara que passa a carne, o garçom, mata o cozinheiro. Por quê? Porque ele vai perguntar 20 vezes sobre a mesma coisa. Então, essa é a realidade mesmo, a prática de onde a gente pode incluir a aromaterapia dentro dos riscos psicossociais. Daí, quando você for oferecer esse trabalho, lógico que a gente coloca como NR1, porque já é uma lei, né, obrigatória. Mas você também pode oferecer para essa empresa como uma performance. Então, por exemplo, na área de vendas, da menina que fica ligando para as empresas para fechar reserva, eu coloco tangerina, peppermint, faço protocolo, nós vamos ver protocolos aqui incríveis,
de performance mesmo. Então eu coloco esse povo para chegar lá e acelerar e não parar mais, turbina rodando. Então, para finalizar a minha fala, os difusores, eles são importantes para que você possa ter uma aplicação orientada. Tem uma última coisa que a gente está implantando lá, que eu ainda não terminei de fazer, que é um cartaz com as carinhas, triste, dor de cabeça, ansioso, tipo como se fossem emojis, para colocar já os olhos ali e não precisar da minha pessoa. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer um totem, né, que a gente coloque os olhos e seja autoexplicativo, o próprio funcionário enxerga ali, eu tô com dor de cabeça, eu vou usar esse daqui. Eu tô querendo matar o coleguinha, eu uso esse daqui. Aí o que vai acontecer? A gente vai conseguir distribuir mais óleos, fazer a NR1 funcionar sem precisar da gente como pessoa ali, com o tempo nosso ali funcionando. Então a gente pode fazer dois valores, né? Um valor com você ali no treinamento, aplicando, explicando, e um outro valor com você só deixando os olhos. Finalizei a minha parte, queria falar aqui umas 5 horas sem parar, mas a Giovana não deixou, a Ingrid e Larissa também não, elas... Mentira, gente, é porque não tem tempo mesmo. Mas eu quero chamar para vocês aqui uma pessoa muito especial, que hoje eu fiquei mais apaixonada ainda nela, porque ela tem uma voz arretada, é a Cecília. Cecília, ela é fisioterapeuta e aromaterapeuta, e isso tem tudo a ver com a ergonomia, com toda a prática da qualidade de vida e bem-estar da saúde dentro das empresas. Cecília, Deus abençoe, boa apresentação. Muito obrigada. Então, continuando no que a Ingrid falou, nós vamos entrar na questão de números mesmo. Nós vamos mostrar para vocês que realmente o estresse ocupacional, que a ansiedade, ela está tomando conta. São mais de 67% dos brasileiros. Significa que mais de 18 milhões de brasileiros convivem hoje com a ansiedade. E isso impacta diretamente a produtividade nas empresas. O maior desafio das empresas hoje é justamente a regulação emocional dos seus colaboradores, porque nós sabemos que isso impacta diretamente no resultado da equipe e na produtividade. E nós somos humanos, nós não conseguimos deixar uma parte em casa, nossos problemas, e levar outra parte para a empresa. Nós levamos tudo, nós somos um conjunto, e isso impacta quando você está emocionalmente desregulado, isso vai impactar na sua produtividade. Você não vai conseguir produzir da mesma forma. Então, diminui o engajamento com a equipe, o seu comportamento muda, a sua moral, você fica desestimulado. Então, isso é importante. E agora, com a nova NR1, as empresas entenderam que isso deixou de ser opcional. Cuidar da saúde emocional dos colaboradores passou a ser estratégico. E agora as empresas finalmente começaram a entender isso. Como a Ingrid falou, uma das ferramentas que podem ser aplicadas de forma prática e complementar é a aromaterapia. Isso é muito importante para as empresas. Pode passar, Ingrid. E aí, vejam só, qual é o desafio do dia a dia, de um dia a dia numa empresa? Eu vou trazer aqui para vocês, para a prática. Vamos colocar aqui um exemplo. 10 horas da manhã, uma colaboradora já está no terceiro café do dia, tentando manter o foco. O chefe, o gestor da equipe, o líder já começa a perceber que a equipe está mais lenta do que o normal. As entregas começam a atrasar, pequenas falhas começam a acontecer, mas nada muito impactante que cause um problema grande, porém, ao longo do tempo, isso vai impactar no resultado da equipe. Então, as equipes estão o tempo todo lidando com expectativas, os prazos muito apertados, clientes que não fecharam o contrato ainda, metas para bater, são muitas demandas. E muitas vezes, o que é que acontece? Os colaboradores acham que está tudo bem, que está tudo normal, é aquele estresse silencioso. E aí, o que é que vai acontecer?
o corpo vai sentir. Esses sinais vão vir no corpo, como dores de cabeça persistentes, aquele cansaço mental que você descansa, descansa e nunca tá bom, nunca é suficiente. A ansiedade. Então, o seu corpo grita para você cuidar dessa questão emocional. E aí, o que é que acontece? Os colaboradores ficam mais irritados, como a Ingrid falou, há uma constante mudança de humor, há uma dificuldade de foco e focar nas tarefas, de concentração, aquela coisa de você estar sempre achando que está cansado mentalmente. A gente sempre diz assim, né? Ah, eu não estou cansada fisicamente, eu estou cansada emocionalmente, né? São dois cansaços que a gente consegue separar e a gente consegue passar isso para as pessoas. Então, outra coisa, o isolamento social, as pessoas deixam de interagir com a equipe e essa ansiedade que é muito persistente, né? Você fica desestimulado. Pode passar. Vejam só, vocês já passaram por aquela situação que vocês estão com a dor de estômago, problemas gastrointestinais, e aí o que é que acontece? Você vai na farmácia, toma um omeprazol e acha tomar remédio de farmácia e você não entende que muitas vezes aquilo é só um sintoma do seu emocional que está instável, que está desregulado. Então, muitas vezes a gente tem dor de cabeça, a gente tem tensão muscular, não é assim? A gente diz, ai meu Deus, hoje eu estou toda travada, isso aqui está tudo doendo. Por quê? Porque o estresse, ele descarrega no corpo. Chega uma hora que o corpo não aguenta, ele grita por socorro. Então, nós podemos ter todos esses problemas. E isso vai resultar em quê? Afastamentos, adoecimento da equipe. A equipe fica adoecida. Então, quando muitos colaboradores começam a colocar atestado, começam a adoecer, o líder precisa se atentar para isso. A equipe está adoecendo. Então, o que está acontecendo com isso, por conta disso? Então, é claro que isso vai diminuir desempenho e vai, consequentemente, diminuir a produtividade. Pode passar. Vejam só, a aromaterapia não é mais uma questão de acreditar ou deixar de acreditar. Muitas grandes empresas já estão usando a aromaterapia como essa ferramenta complementar para ajudar, para dar esse suporte na regulação emocional dos colaboradores. E os números são surpreendentes. Então, olha, redução da ansiedade, redução do estresse em 32%, estudos comprovando que o óleo de lavanda e esse óleo nosso lavanda maravilhoso, como a Ingrid falou também, ele diminui a ansiedade em até 40% durante as jornadas de trabalho. São pesquisas e pesquisas que comprovam que aromas cítricos aumentam produtividade em 54%. E olha só, empresas como a Google, como a Microsoft, a Salesforce já utilizam difusores nos seus escritórios. Eles já entenderam que essas vivências e essas dinâmicas sensoriais estão ajudando a diminuir o estresse, a ansiedade e melhorar o foco dos colaboradores. Então, são inúmeras pesquisas que demonstram que o resultado, aqui a aromaterapia nas empresas tem um resultado excelente. E o que é que acontece? Qual é o resultado disso? Menos dores de cabeça, melhoria na qualidade do sono, relatada pelos colaboradores, e melhora do engajamento na equipe. É claro que se a equipe está mais tranquila, com o emocional mais regulado, tudo vai se desenvolver da melhor forma possível. Pode passar. E qual é o impacto real quando nós aplicamos a aromaterapia dentro das empresas? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, redução na ansiedade, a equipe menos tensa, mais leve, então o estresse diminui, clareza mental, melhora o foco, melhora a concentração. Consequentemente, as equipes vão decidir de uma forma mais produtiva e o engajamento na equipe, como nós falamos. Então, as empresas que cuidam dos seus colaboradores, que promovem o bem-estar emocional, elas são mais lucrativas, elas têm mais produtividade e maior engajamento entre os membros da equipe. Vamos lá, Ingrid. Pode passar? Agora é comigo. Isso, agora eu chamo a Ingrid
Ela vai dar continuidade e mostrar para vocês mais sobre como usar a aromaterapia nas empresas. Deixa, deixa eu falar primeiro, senão o vídeo não para aqui. Eu vou passar um videozinho que mostra para vocês como que as emoções se manifestam no nosso corpo, para vocês entenderem um pouquinho e depois a gente volta ali na frente. Nesse vídeo, a gente vê como que as nossas emoções, né, se manifestam no nosso corpo. Então, fica claro ali que a emoção não é algo só mental, ela se manifesta no corpo inteiro. E é exatamente aqui que a aromaterapia entra. Quando você inala um óleo essencial, as moléculas aromáticas entram pelo nariz e ativam o sistema olfatório, que está diretamente conectado ali com o nosso cérebro. E diferente de outros estímulos que a gente tem, o cheiro vai. Tem alguém? Deixa eu desativar aqui. E diferente dos outros estímulos que a gente tem, o cheiro vai direto para as nossas áreas emocionais, que é o sistema límbico. Ou seja, em segundos ele já começa a influenciar como você se sente. E o principal sistema envolvido, né, que é o sistema límbico, que é o nosso controle emocional. E dentro do sistema límbico, a gente tem três emoções. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas primeiro a gente vai passar um outro vídeo para vocês entenderem isso que eu falei. O nariz não serve apenas para respirar, é um guardião biológico. Toda respiração é filtrada, sido e umidificado antes de chegar aos pulmões. Pegajoso prendem poeira. Bactérias e vírus impedem que eles cheguem a correntes sanguíneas. Mas o nariz tem um segundo pouco mais profundo, cheio de bactérias. Ingrid, o som não está saindo. Atração e Não? o nariz controla toda a respiração. Calma aí. Libera oxigênio. Molécula que melhora a absorção de oxigênio. Manda micróbios nos pulmões. Respirar pela boca desativa este sistema, reduzindo a eficiência do oxigênio e aumentando o risco de infecção. O nariz está obstruindo a qualidade do oxigênio no cérebro. Os hormônios do estresse. Som, memória e concentração. Oi? Direto para o cérebro. Você respira apenas pelo nariz. Seu cérebro. Melhorou agora. Melhorou? Vou Acho voltar que tá. então. Aí agora até o seu som tá bom, porque tava tipo um robótico mesmo. Volta de novo esse vídeo, acho que vale a pena voltar. Vou voltar. Mas não serve apenas para respirar. É importante. Ingrid, não tá. Então vamos fazer o seguinte: me coloca como anfitriã de novo e eu passo, Tá. tá? Só um minutinho, pessoal. A gente já ajusta isso. Foi.
O nariz não serve apenas para respirar, é um guardião biológico. Toda respiração é filtrada, aquecido e umidificado antes de chegar aos pulmões. Cabelos finos e muco pegajoso prendem poeira. Bactérias e vírus impedem que eles cheguem à corrente sanguínea. Mas o nariz tem um segundo poder mais profundo, o cheiro. No interior da cavidade nasal, há milhões de receptores olfativos. Cada um deles detecta químicos específicos no ar. Esses receptores não enviam sinais aleatoriamente. Eles se conectam direto ao cérebro, para o bulbo antigo, sem filtros, sem estações de retransmissão. O cheiro é o sentido mais rápido em conexão com memória e emoção. Um centavo pode desencadear um medo infantil esquecido, conforto ou atração em milissegundos. O nariz controla também o ritmo da respiração. Ele libera óxido nítrico, molécula que melhora a absorção de oxigênio e mata micróbios nos pulmões. Respirar pela boca desativa este sistema, reduzindo a eficiência do oxigênio e aumentando o risco de infecção. Quando o nariz está obstruído, a qualidade do sono diminui, o oxigênio no cérebro diminui, os hormônios do estresse sobem. Uma narina danificada não afeta apenas o cheiro, afeta a imunidade e o sono, memória e concentração. O nariz não é apenas um orifício passivo, é um radar sensorial. Sistema de defesa e linha direta para o cérebro. Você não respira apenas pelo nariz, seu cérebro ouve por meio dele. Isso aí. Agora a gente vai falar sobre o sistema límbico, né? Dentro dele temos três estruturas importantes, que é a amígdala, que é responsável pelas emoções. Então, ela que faz a parte do medo, da ansiedade, do estresse, ela que está ligada a essa parte. O hipocampo, que é a parte da memória, onde fica o nosso aprendizado ali, e associa as associações emocionais ficam ali. E o hipotálamo, que é onde fica a regulação hormonal, o estresse e as respostas ali do corpo, o batimento cardíaco. Ou seja, por que que a gente está trazendo tudo isso? Quando você usa o óleo essencial, você não está só sentindo esse cheiro agradável, você está modulando ali a sua emoção, o seu comportamento e a sua resposta fisiológica. E é por isso que a aromaterapia funciona tão bem em ambiente de trabalho, como as meninas já falaram, porque ela atua direto na raiz ali do problema. Então, ela vai atuar no estresse, na ansiedade, na falta de foco, na irritação, todos esses sintomas que a gente já falou. Pode passar, Gi, por favor. E agora a gente vai trazer aqui para vocês a prática, protocolos ali para vocês aplicarem no dia a dia, tanto para vocês e quanto dentro do ambiente profissional. Esse primeiro protocolo é o protocolo essencial ali para ambiente de trabalho, que é o do foco e da produtividade. Todo mundo precisa de mais foco, de mais produtividade. Então, a gente trouxe aqui alguns óleos que auxiliam nessas questões. O primeiro é o peppermint. O peppermint, ele vai despertar a sua mente, vai aumentar ali o estado de alerta e vai tirar aquela sensação de cansaço mental. Igual a Ingrid falou no início, que ela coloca o peppermint quando o pessoal precisa bater metas, precisa estar ali com foco para conseguir fazer todos os objetivos. Então, ele vai ajudar nessa parte. O próximo é a copaíba. A copaíba, ela vai equilibrar o emocional, porque não adianta a pessoa ter foco se ela está com ansiedade. Então, esse produto é perfeito, a Giovana mostrando. A minha tá aqui também, de a nossa copaíba agora que lançou, né, que a gente vai falar na aula da semana que vem, que é soft gel. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É uma bolinha, vocês conseguem tomar e vai equilibrar o seu emocional. O próximo é o lemon. O Lemon, ele vai trazer a clareza e a organização mental para você. Então, quando você se estiver se sentindo mais com a mente mais confusa, sobrecarregada, e você inala o Lemon, você eleva o seu humor e isso vai impactar diretamente ali na produtividade. E o próximo é o alecrim. O alecrim, ele ajuda na concentração. Então, na tomada de decisão, na memória, ele estimula essa parte. Então, é ótimo para você colocar no difusor, no ambiente, para estimular essa clareza mental e ajudar a manter o pessoal focado.
Esse protocolo é ótimo para usar em escritório, em equipes, onde fazem atendimentos, a produtividade está com a mente ali equilibrada. Pode passar, Gi, por favor. Aqui a gente trouxe alguns depoimentos de pessoas que já usam os produtos para essas questões. O Peppermint, ela sofria com crise de asma, usava bombinha ali com muita frequência e achou que ia viver com isso para sempre. Aí ela conheceu o Peppermint e resolveu experimentar. E desde que começou a usar, percebeu que a respiração ficou mais leve e, consequentemente, as noites de sono dela ficaram melhores. E hoje ela não precisa mais usar a bombinha. E ela foi na médica e a médica até ficou impressionada com a diferença dela, que nunca imaginou que algo tão natural pudesse ajudar tanto. O outro depoimento é a da Copaíba, que ela mostra que ela tomou a Copaíba 3 gotinhas em jejum sublingual e ficou impressionada ali com a rapidez do resultado, que ela chegava em casa no final do dia completamente esgotada, sem energia para nada. Depois que ela começou a usar a Copaíba, ela se sentiu muito mais disposta, aguenta ali o dia inteiro e viu a diferença. E o próximo depoimento é o lemon com alecrim. Ela coloca no difusor e para atenção, né? E percebeu que melhorou o desempenho da equipe, a produtividade da equipe melhorou, o raciocínio. Então, ganharam a produtividade que nem estavam esperando ali tanto, mas deu super certo e já estão usando na rotina da empresa. Pode passar, Gi, por favor. O próximo protocolo é o protocolo do acolhimento e da calma. A gente trouxe esses produtos, que o primeiro é o Serenity. O Serenity, ele desacelera a sua mente e melhora ali o seu descanso. Então, você reduz os pensamentos excessivos e prepara o corpo ali para relaxar. A copaíba, que ela regula ali o sistema emocional. A lavanda, que é o óleo do relaxamento, reduz a ansiedade, acalma ali o sistema nervoso, melhora o sono. E o balance. O balance, ele traz um aterramento e a nossa segurança emocional. Então, quando você usa ele, quando a equipe está dispersa em algum momento, ou com as emoções ali afloradas, ele vai auxiliar nessas questões. Pode passar, Gi, por favor. Aí aqui a gente trouxe depoimentos da vida adulta inteira. Minha mãe usou remédios para conseguir dormir. Sem remédios, ela não dormia de jeito nenhum. Começou a usar o Serenity todas as noites no difusor, liga 1 hora antes de dormir, e ela percebeu que ela nem lembra mais onde ela deixou os remédios dela. Já usa 6 meses ali e ela dorme super bem com Serenity Balance no difusor. E o outro depoimento é do Balance e a lavanda, que ela passa o Balance ali na sola dos pés, quando ela acorda, e no antebraço, e no peito e atrás da orelha. E faz 5 inalações profundas. E a lavanda, junto com o balance, é um aterrador. Então, ela usa ali para faculdade também o peppermint, para ajudar no foco e na concentração. E na semana de provas dela ajuda muito na faculdade. Pode passar aqui, por favor. Peraí, posso dar um depoimento? Ai, não Pode. aguento, gente. Serenity. Socorro, o que que é o Serenity? Você conhece Serenity? Não conhece? Corre. Corre, porque além dele ser um perfume maravilhoso, ele te mantém super equilibrada. Lógico, se você é extremamente ansiosa, porque senão ele vai fazer você dormir, tá? Mas ele é maravilhoso, combinado com peppermint para durante o dia. Gente do céu, para qualquer trabalho, tá? Não é só para CLT, para servidor público, para todos nós que vivemos nessa loucura de ansiedade. Eu não podia deixar de falar porque ele é um dos meus queridinhos. Pronto. E o próximo protocolo é para a gente usar em ambientes ali fechados, onde tem ar-condicionado, ou também não, não só isso, né? É para trazer aquela sensação de ar limpo, renovação de ar ali no ambiente.
Então, a gente trouxe o Peppermint, que ele estimula ali o frescor e a respiração, mantendo a mente ativa. A Copaíba, que eu já falei sobre ela. E o Brief. O Brief, ele é o nosso mix respiratório. E ele abre as vias respiratórias e facilita ali a respiração. Então, melhora a respiração e traz mais conforto. Isso em ambientes fechados melhora muito o conforto ali e a oxigenação. E o Purify. O Purify, ele purifica ali o ambiente e ajuda a trazer essa eliminação de odores, essa sensação de limpeza, purificar ali o ar. E ele limpa energeticamente também e fisicamente o ambiente. Então tem as duas limpezas, não só a física. Pode passar, Gi, por favor. Aí aqui a gente trouxe dois depoimentos do Brief. Ela tem 31 anos e sofria de problema respiratório desde que nasceu. Já tinha feito vários tratamentos, usava aerolinha, Alenia diariamente, até conhecer o Brief. E hoje faz 5 meses que ela não usa mais a bombinha. E só usando o Brief todo dia ali, ela já vê que não fica mais com o nariz trancado, não fica sem não sentir cheiro. Hoje sente cheiro com facilidade. E esse outro depoimento do Purify. Ela começou a usar o Purify no ambiente e viu que não tem uma sensação melhor. Fica com cheiro de limpeza ali, sabe? Aqui, acolhedora. Traz exatamente essa sensação de espaço mais leve, agradável, com energia renovada. E os pacientes dela que entram ali já comentam como o ambiente está gostoso. Então já traz essa parte também do acolhimento, da sensação ali de cuidado e bem-estar, que virou indispensável ali para ela o uso no difusor no ambiente dela. Pode passar, Gi, por favor. Bom, bom, bom. Muito obrigada, Ingrid, por trazer esses protocolos práticos. Cecília, Ingrid, Ximenes, querem comentar alguma coisa sobre os protocolos, sobre a aula de hoje? Querem acrescentar alguma coisa ou tá tudo ok? Podemos prosseguir? Bom, então, antes de encerrar a nossa aula, a gente sempre traz para você a oportunidade de, caso você ainda não faça parte desse universo maravilhoso de bem-estar para você e para sua família, e de forma muito interessante, que eu vou dizer agora os pontos, venha fazer parte. Fale com quem te convidou para essa aula. Essa pessoa tem uma condição muito especial para você estar ingressando no mundo da aromaterapia com os únicos óleos do mundo com certificado de pureza. Isso quer dizer que eles são 100% puros, certificados. Por isso que a eficiência e eficácia dos óleos essenciais da doTERRA são indiscutíveis. Aliás, aprovados na Anvisa e na Covisa. Então, quando você se torna membro, quando você escolhe participar dessa mudança de vida e qualidade de vida com todo o respaldo da doTERRA, todo o respaldo da nossa equipe de aromaterapeutas te orientando no uso, você ainda pode comprar a preço de fábrica, ter desconto garantido no teu produto, acesso a promoções exclusivas, de lançamentos também, fazer parte de uma comunidade, porque você sabe, né, que o ser humano ele não nasceu para viver sozinho. E quando ele precisa escolher uma comunidade. Quando você está na comunidade certa, você se transforma e evolui. E eu não quero dizer que a nossa comunidade seja melhor, mas vou puxar uma sardinha para nós, porque realmente a gente se transforma a cada dia, não só com os olhos, mas também com a troca de experiência, com a seriedade com que a gente trata a aromaterapia, que é uma técnica terapêutica transformadora. Então vem para cá. Se você ainda não é membro, você pode ser membro, ou então ser cliente direto de quem te convidou para estar nessa aula. Se você é consultor de bem-estar e está aqui com a gente agora, como eu e as meninas que apresentaram a aula, leve mais, quanto mais pessoas souberem da aromaterapia, sentirem uma gotinha, melhor será o mundo. Então você pode decidir estar participando disso hoje, só depende de você. Uma escolha, sim. E o que a gente faz, né, quando a gente usa aromaterapia? A gente consegue equilibrar os nossos ambientes.
né? Dentro das empresas, construindo equipes mais saudáveis, como a Ingrid trouxe aí da empresa que ela trabalha, né? O que a Cecília falou também, o que a Ingrid e Larissa trouxe de protocolos fáceis, acessíveis, de forma fácil de usar, que todas as pessoas se beneficiam. Então, isso é muito importante. Mas, além disso, a nossa casa, os nossos quartos, nosso ambiente de convívio precisa estar equilibrado. Então, se você tem algum desequilíbrio aí, fala com a gente. A gente pode estar te ajudando. Então, cuidar do ambiente é cuidar do quê? De pessoas, que a gente não cuida do ambiente para cuidar da parede, né? A gente cuida do nosso convívio social. E cuidar de pessoas é uma estratégia organizacional. Elas falaram muito bem. Quando a empresa vai bem, é porque as pessoas da empresa vão bem. Então, vamos olhar isso com um cuidado muito especial. E se você não é o empregador, se você é o empregado, traz isso para o seu coração. Quer uma solução, quer uma forma de levar isso para o seu trabalho, melhorar o seu dia a dia dos seus colegas e levar ao teu chefe? Fala com a gente. A gente está aqui para te ajudar, tá bem? Muito obrigada a todos. A gente vai encerrar agora a nossa aula e a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui para tirar as dúvidas. Obrigada a todos e parabéns, estreantes Ingrid e Cecília! Muito bem-vindas! Parabéns pelo sucesso da aula. Ingrid, você consegue interromper a gravação? Que eu acho que está com você.